Há quase 2 décadas, um tema é motivo de intensa polêmica. O pano de fundo é o tamanho do Estado e, no foco de acaloradas discussões, a privatização. Quais as regras e limites que interessam a sociedade? Afinal, quem administra melhor, o governo ou a iniciativa privada? O economista e escritor Rodrigo Constantino veio até o Cidadania conversar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Eu começo te perguntando se você não acha que essa questão toda, essa discussão toda não está muito ideologizada aqui no Brasil e que todo debate que se começa a fazer começa pela desqualificação do opositor. Ah, foi aquela revista que publicou, foi a revista A ou a revista B. O que você acha disso? Concordo 100%. Acho que, infelizmente, há essa ideologização do tema para o lado ruim. Quer dizer, ideologia, acho que todo mundo vai ter a sua, faz parte, não podemos ignorar isso. Até o pragmatismo não deixa de ser uma certa ideologia. Mas, infelizmente, no Brasil não há sequer um debate honesto, sincero, aberto, um pouco imparcial, pelo menos, sobre o tema, justamente pelo que você colocou. Automaticamente, quem defende um caminho alternativo diferente desse que aí está, né, do Estado empresário, do Estado que realmente vai cuidar de certos setores tidos como estratégicos, já é automaticamente rotulado, né, como entreguista, como uma pessoa que não está preocupada com os mais pobres, e não é nada disso. Eu acho que o que nós temos que debater são os melhores meios para poder termos uma economia dinâmica, um crescimento de riqueza e mais prosperidade para todos, inclusive e principalmente para os mais pobres. Então, acho que isso é que tem que estar em pauta no debate, sem esses rótulos, né, como acontece tanto aí hoje em dia, a revista tal é desqualificada antes de qualquer debate sobre os argumentos apresentados ou fatos apresentados pela revista, e não é por aí o caminho do debate. Bom, não por acaso, toda vez que se tem uma eleição, esse tema parece que surge como bandeira assim, de quem não gosta de privatizar, de quem resiste às privatizações. E no início do ano de 2012 foi lançado um livro que teve uma grande repercussão, talvez não tanto quanto aqueles que o lançaram, que quiseram inclusive cobraram da grande imprensa. O livro se chama Privataria Tucana, né? Do jornalista Amaury Ribeiro. O livro que você escreveu, que está lançando agora, nós estamos em novembro de 2012, você está lançando o livro Privatize Já. Você escreveu esse livro para confrontar a outra publicação? Não chega a ser exatamente um confronto direto ao livro do Amaury Ribeiro Júnior, que eu li, e confesso assim que fiquei um tanto decepcionado, não pelos ataques e as suspeitas levantadas sobre na época era o candidato José Serra, porque isso eu até acompanho ele nas críticas a alguns movimentos de privatização feito pelo governo Fernando Henrique Cardoso dos tucanos. O meu problema foi que o tema em si, Privataria Tucana, falava muito pouco de privatização em si, no conteúdo do livro, né? Tinha muito mais ali um ataque à pessoa de José Serra do que um debate sobre a privatização em si. Então eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Então o meu livro não chega a ser uma resposta a ele por essa questão. Mas na capa do seu livro, que nós não temos aqui no momento, mas nós pretendemos mostrar no insert de imagem, na capa do seu livro consta lá um capítulo, pelo menos, a privataria petista. Sim. Uma quinta parte e última do livro eu dediquei a essa questão da privataria petista. Então você assume que escreveu o livro em resposta ao outro. Que chega, pelo menos, essa parte, sem dúvida nenhuma, é uma resposta. Até começo essa parte provocando o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, falando que ele deveria dar prosseguimento à sua ideia, falando agora do tema privataria petista, que ela existe também, e mais do que a questão de presença de corrupção ou coisas escusas no processo de privatização em si que o próprio PT realizou, né? Preciso ressaltar isso, o governo petista, apesar de todo o discurso anti-privatização, quando chegou no poder, por uma questão de necessidade ou de pragmatismo, também realizou privatizações importantes, como no caso dos aeroportos. Mas eles alegam que tratasse de uma concessão. Qual é a diferença? É uma diferença semântica, né? Na minha opinião. Você acha que é apenas o uso do termo? Apenas o uso do termo. O que importa é delegar para a iniciativa privada a gestão daquele setor, daquele negócio, com foco no lucro. Isso, para mim, é privatização, é a definição de privatização, até porque os próprios tucanos também fizeram várias concessões, setor elétrico, e na época foi acusado de privatização pelos petistas. Para mim, é uma discussão semântica um tanto boba, né? Mas a questão da privataria
petista que eu cito no meu livro é um pouco além disso, é o uso da máquina estatal, o aparelhamento da máquina estatal, e aí inclui, obviamente, as empresas estatais, mas vários outros órgãos. Se eu argumentasse com você que esse aparelhamento não começou com o PT Sem também. dúvida nenhuma. Na época, porque os concursos públicos e para o funcionalismo público praticamente dobraram, ou mais que dobraram, na administração a partir da administração do Lula. Antes que se viera um aumento muito maior, inclusive dos ganhos mensais por parte dos comissionados, dos indicados pelos partidos, que na época eram os tucanos. Sim, eu costumo brincar que nada de ruim que a gente vê aí começou, entre aspas, com o PT, né? Essa eu acho que é um espantalho que muitos petistas atacam para se defender. Mas, parafraseando o nosso ex-presidente, nunca antes na história desse país nós vemos, na minha opinião, nós vimos um aparelhamento tão forte. São 26, 25 mil cargos indicados em vários escalões pelo governo, fora o que a gente viu nas agências reguladoras, fora o que a gente viu até mesmo no Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, não havia ali, pelo menos, uma constatação evidente do notório saber jurídico em algumas indicações. Eu não ia atacar por esse ponto, mas já que você falou, eu vou aproveitar para colocar o final, a proximidade do final da ação penal 470, já que eles não gostam que se fale de mensalão, mas isso talvez seja a maior prova de que não só, eu vou até além, o funcionário público que é nomeado, o funcionário público que tem carreira, tem independência para julgar, muitos dos ministros nomeados pelo presidente Lula e pela presidente Dilma votaram a favor da condenação dos seus próprios partidários. Acho que isso foi Enquanto na administração do Tucana, um procurador-geral da República foi conhecido como aquele que colocava, digamos assim, sem querer adjetivar, mas que pegava os processos que não interessavam o governo e Tucana engavetava. Na gaveta. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso foi uma surpresa até mesmo para os petistas. Né? Inclusive o ex-presidente Lula, que eu acho que confundiu ali a indicação com um cargo de confiança. Né? E acho que isso é uma das críticas mais importantes que eu faço no meu livro ao PT, que é essa mistura entre partido, governo e Estado. Esse tripé é muito misturado na cabeça deles, mas foi uma surpresa e demonstrou um fortalecimento institucional no Brasil, né, do Brasil republicano aí moderno, muito importante. Eu acho que pegou de surpresa até mesmo eles, como eu disse. Eu acho que foi uma indicação que alguns dentro do partido tinham como certo que o voto ia ser... O Estado ficou fortalecido. O Estado sai fortalecido, exatamente. É importante frisar essa distinção, né? O que é Estado, o que é governo e o que é partido. Essa separação tem que ficar muito mais clara no Brasil. Então, vamos deixar um pouco de lado a partidarização. Certo. Eu vou colocar uma questão para você histórica. Todas as grandes, o que a gente tem de pesquisa de ponta e aquilo que rende ao país, pesquisa da Embrapa, o uso do etanol, que começou com o Proálcool, a energia de Itaipu, a indústria aeronáutica aqui no Brasil, foram realizações de Estado. Certo. E começaram, ninguém vai querer de volta o regime militar, nem censura, nem repressão, mas foram iniciativas de Estado. Certo. O que acontece que hoje nós não conseguimos ter? E, na verdade, o que ocorre por um outro lado? Qualquer grande obra, qualquer realização brasileira terá que ser feita praticamente a reboque de grandes empreiteiras que são as mesmas que financiam as campanhas, Sim. que são as mesmas que estão sempre aí entrando nas concorrências e sempre as mesmas vencedoras. Sim. Então, como dentro desse perfil, eu queria que você debatesse isso Perfeito. em defesa da iniciativa privada, contrariando o Estado, que até agora tem se mostrado historicamente o grande provedor da infraestrutura brasileira. Perfeito. A provocação é legítima. Eu tenho capítulos no meu livro que eu tento rebater isso. Porque há uma acusação feita pelos defensores de um Estado mais intervencionista, que é a seguinte: sem esse pontapé inicial, pelo menos, não haveria CSN para ser privatizada depois em Volta Redonda e vários outros empreendimentos de porte muito grande. O que eu tento derrubar no meu livro é justamente isso, mostrando, inclusive, que em outros países mais liberais, como o próprio Estados Unidos, nós tivemos vários setores, como o próprio setor siderúrgico, como o próprio setor petrolífero, iniciados por
empresas privadas. Mas não se trata de uma experiência brasileira. Não, no Brasil, infelizmente não, porque, na minha opinião, sempre houve essa simbiose muito forte e um Estado muito grande e muito poderoso. Então, essa simbiose, que era a segunda parte da pergunta, da provocação das empreiteiras, por exemplo, é outra coisa que eu ataco no meu livro. Quando eu defendo o modelo mais liberal, eu não estou defendendo de forma alguma esse modelo de simbiose entre grandes empresas e governo. Isso é um modelo nefasto, isso é um modelo que tem nome feio lá fora, a gente chama de capitalismo de compadres, ou capitalismo de Estado, ou crony capitalism, que eles chamam nos Estados Unidos. Roberto Campos tinha uma outra definição para isso. Parceria era coisa de hoje de homofóbico. O termo seria homofóbico. Né? Não, sim, é o que a gente chama de fascismo, quase, né? A definição do regime fascista é essa simbiose entre grandes grupos e governo. Eu, como um defensor do liberalismo econômico, não defendo isso em hipótese alguma. Pelo contrário, eu sou um dos mais críticos nas minhas colunas que eu escrevo para o jornal O Globo do BNDES. Eu não quero o BNDES dando 70% quase dos seus desembolsos anuais, que são enormes, para 10, 12 grupos brasileiros, né? Isso é uma concentração de renda à custa do pagador de imposto muito ruim, não é isso que eu quero. O seu livro inicia com uma epígrafe do Milton Friedman, que diz: coloque um deserto do Saara sob a administração do Estado, que na semana seguinte a areia vai acabar. São 5 anos, não é tão rápido. Bom, mas você... Leva um tempinho a mais, mas mostra a ineficiência. Acaba até a areia. Bom, você colocou um outro exemplo. Você coloca como linha geral que o lucro é determinante da necessidade da melhora. Melhora na qualidade da produção. Sim. E da melhoria dos preços, do acesso aos bens, né? E da concorrência, e determinando o lucro determina a vontade de você produzir mais e melhor, em linhas gerais. E você cita como exemplo um medicamento que é produzido recentemente nos Estados Unidos por um laboratório privado, uma empresa, o medicamento Truvada, que é tido como aquele que oferece uma opção pela primeira vez viável para diminuir o risco de contágio com o vírus da AIDS. Agora, eu te pergunto, Rodrigo, onde é que fica o interesse desses laboratórios para produzir remédio para malária, para esquistossomose, que são doenças de pessoas pobres e tal. E aqui no Brasil, você tem um núcleo de excelência, não por acaso, a Fiocruz, que é uma empresa do Estado. Qual seria o limite do mercado, então? Esse é um debate em aberto, é muito difícil definir essa linha, né, a revista Veja veio com esse tema essa semana, quais são os limites do mercado. Tem aquele professor de filosofia em Harvard, Michael Sandel, que traz esse assunto também com alguns argumentos que precisam ser refletidos. O que eu diria é o seguinte: esse motivador lucro, ele não deve ser olhado com menosprezo. Esse é o ponto principal do livro, talvez, né? As pessoas gostam muito de procurar a boa intenção nos outros, o que é legítimo. Todo mundo quer que o mundo seja habitado por pessoas bem-intencionadas. Aí você contrapõe o Rousseau, que exatamente, com Adam Smith. O grande insight do Adam selvagem Smith, contra o Adam Smith. Liberalismo econômico. O grande insight do Adam Smith, na minha opinião, foi esse. Foi ele perceber o seguinte: não é da benevolência do açougueiro que a gente espera a carne para o nosso jantar. Ele está atendendo ali os próprios interesses. Ele está preocupado com a família dele, em colocar comida em casa, em cuidar da filha dele, e porque ele depende dos outros, dos clientes no próprio mercado, ele vai ter que atender a demanda do mercado. Esse laboratório que trouxe o Truvada, ele investiu $1 bilhão em um ano para chegar nesse remédio, né? Para isso precisa de muito dinheiro e precisa estar preocupado com o lucro. Isso não vem do altruísmo de seres abnegados, né? Nós mesmos, e eu trago isso no livro também, como enquanto consumidores ou enquanto trabalhadores assalariados, buscamos nossos próprios interesses. Quando a gente negocia aumento de salário, quando a gente vai numa loja comprar um carro e está preocupado com o custo-benefício do carro e não com se o sujeito que fabricou aquele carro é uma pessoa bondosa ou não. Sem sair desse exemplo, o Estado brasileiro provê para qualquer portador do vírus da AIDS o tratamento gratuito. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar certo cuidado, né? O que é o estado de bem-estar social? É uma ideia bonita que, quando a gente vai colocar em prática... não está dando muito certo na Espanha e na Europa, por exemplo, mas veja bem, estamos falando de saúde, de uma doença que é uma ameaça à vida fatal e que, no caso, a meu ver, o Estado tem que intervir. Pode ser até que o Estado compre o Truvada desse laboratório, que ele quebre a patente, como tem sido feito aqui no Brasil, aliás, a meu ver, muito corretamente. Sem querer sair da área de saúde.
eu vou colocar para você um problema concreto. Primeiro eu vou falar do problema para não sair da área da saúde. Certo. Você está numa cidade grande do Brasil. Rio, São Paulo, Brasília. Você é vítima de uma bala perdida, tiroteio, ou você é um politraumatizado. Em São Paulo, por exemplo, você vai para o Sírio-Libanês, hospital privado, caríssimo. Você vai para o Albert Einstein, privado, caríssimo. Ou você vai para onde tem os melhores profissionais de plantão, que estão ali, que ganham salário, que estão lá, que sabem tratar de tiro, bala, facada, perna quebrada. Sim. A pergunta é legítima e como liberal, né, eu não sou anarquista, não quero acabar com o Estado, eu acho apenas que ele não deve ser um Estado empresário, o que não exclui, eventualmente, questões de rede de segurança básica, até mesmo na saúde. Um hospital... Você acredita, então, que aí haveria limites? Um hospital de emergência público, eu acho legítimo. O que eu não acho legítimo é a venda sensacionalista, até porque não tem verba para isso, e monopolizar o discurso da boa intenção, né, monopolizar o fim nobre, saúde para todos, sem falar dos meios que levariam a isso. O que eu não acho legítimo, então, é começar a vender a ideia populista e sensacionalista de que todos podem ter direito aos tratamentos mais caros do mundo, para todas as saúdes. Não tem recurso para isso, e isso custa caro. Então, eu acho o seguinte, tanto na saúde como na educação, que são duas áreas muito delicadas, né, muitos liberais já aprenderam a fazer certas concessões, que é uma atuação do governo em nível básico, né, uma rede descentralizada, com hospitais e com, eventualmente, até mesmo vouchers, que foi a ideia do Milton Friedman, que é citado na epígrafe do livro, como você lembrou. Ele defendia a ideia de vale para a educação, onde o próprio pai, a própria família interessada na educação do filho, vai poder escolher escolas privadas, mas com auxílio de verba estatal, para os seus filhos poderem estudar. Isso é uma bandeira que liberais defenderam. Então, eu não sou necessariamente a favor de tirar o Estado totalmente da saúde e da educação. O que eu sou contra é esse discurso sensacionalista, populista, que tenta monopolizar as virtudes e a boa intenção, que, em boa parte, eu acredito que o presidente Obama está fazendo nos Estados Unidos com o Obamacare. Rodrigo, como num país de tantos milhões de habitantes e que tantas pessoas saíram da miséria para a classe média ou melhoraram de vida. Sim. Entraram no mercado de consumo. Aí voltamos à questão do consumo, não é consumidor nem de saúde nem de educação, mas no caso aqui de uma formulação geral. Saíram desse estado, progrediram, chegaram a um status, a um patamar econômico melhor, por causa das intervenções do Estado. Por mera vontade do lucro da iniciativa privada, eles não teriam feito. Há controvérsias. Eu acho que houve um surto de enriquecimento no Brasil que se deve muito mais a fatores exógenos, como o crescimento chinês e sua demanda voraz por recursos naturais, que o Brasil, por sorte, tem, né? Foi quase um maná, um presente para a gente. Se deve muito mais a esse fator do crescimento chinês e ao fato do custo do capital no mundo estar muito baixo por conta das crises europeias e americanas, né? E esses estrangeiros todos desesperados para exportar capital para países emergentes em crescimento um pouco maior, na minha opinião, se deve muito mais a isso do que a medidas do governo. Eu sou crítico a várias medidas desse governo, eu acho que, pelo contrário, muitas delas plantaram as sementes dos próximos problemas que nós vamos ter. Um caso claro que eu citaria é o caso do crédito. Eu acho que o crescimento do crédito no Brasil foi muito rápido, muito acelerado e por incentivo do próprio governo. Você acha que vem um endividamento, você prevê uma bolha aí? Eu prevejo uma bolha imobiliária, principalmente imobiliária, com as sementes plantadas pelo próprio governo, como foi o caso da Grécia, Espanha, Irlanda e Estados Unidos. Voltemos, então, aos limites éticos. Vou te colocar diante da seguinte situação. Você defende iniciativa privada. Na China, existe uma subsidiária, ou melhor, uma fabricante de implementos, fabricante de peças para a Apple dos Estados Unidos, que é a empresa ponta de linha, ponta de lança na tecnologia moderna, que é o desejo de consumo de todo mundo, é ter um celular, um iPad ou um computador da Apple, famosa marca da maçã. Sim. Mas a Apple, quando quer faturar, ela não tem limite moral e vai para a China. Contrata uma empresa chamada Foxconn, que praticamente escraviza. E na hora em que 2.000 funcionários da Foxconn fazem greve na China, o aparelho de Estado chinês manda para lá 5.000 policiais para reprimir 2.000 pessoas. Sim. Qual o limite ético disso? A iniciativa privada está se beneficiando, inclusive, de um esquema de repressão no país estrangeiro. Sim, isso é uma crítica que a globalização
capitalista recebe sempre, né, da oposição a esse modelo, esse fenômeno, que tem uma resposta, na minha opinião, que é muito importante de ser dada. Qual a alternativa para esses trabalhadores nesses países? Se essa questão não for colocada, a gente corre o risco de cair de novo naquele monopólio dos fins nobres. Eu vou condenar a contratação dessas pessoas, mas sem me preocupar com as alternativas concretas e reais que eles têm lá. O fenômeno foi estudado por alguns economistas, como até mesmo o indiano, Jagdish Bhagwan, que diz o seguinte, as multinacionais tendem a pagar salários muito maiores do que as empresas locais. Então, se a Foxconn é um empregador cruel ou ruim na China, isso se deve muito mais a um fenômeno de próprio mercado chinês, ainda muito pouco livre, né, do que a exploração cruel da empresa da Apple. As outras empresas chinesas são ainda piores. Tanto que esses funcionários querem trabalhar dentro das suas limitações, obviamente, é uma escolha limitada, mas dentre as limitações que eles têm, eles preferem trabalhar nessas multinacionais a trabalhar nas empresas locais chinesas, que são ainda piores. Então, tentar melhorar a situação econômica daquele país via mais livre mercado e não mais intervencionismo. Bom, Rodrigo, eu li o seu livro, foi uma gentileza sua, você me mandou. E eu queria que você comentasse a seguinte frase, porque quando eu pensava que você defenderia a regulação do Estado para defender os direitos dos cidadãos, dos consumidores e dos cidadãos, da população de uma maneira geral, você coloca a seguinte frase que eu quero que você comente. Delegar a gestão do negócio ao Estado ou criar excessivas amarras burocráticas e regulatórias não só não resolve nada, como costuma engessar o setor e piorar bastante o resultado final. Certo, mas note que eu usei a palavra excessiva. Eu não sou contra alguma regulação, eu sou contra um excesso de poder arbitrário concentrado na mão do governo ou de burocratas. Vide um exemplo que nós estamos vendo hoje no setor de telecomunicações, que é um setor que merece muitas críticas, mas as pessoas têm memória curta e não lembram o que era na época da Telebrás. Leia o meu livro que você vai ver o que era. 2 anos de espera para conseguir uma linha que custava $4.000. Quer dizer, era uma coisa absurda. Nós progredimos muito graças à privatização, tanto que ninguém fala em reestatizar esse setor hoje em dia, que seria um tiro no pé eleitoral. Só que tem muitas críticas merecidas nesse setor. É um setor ainda com pouca concorrência, talvez. Mas veja que coisa curiosa. A agência reguladora, a Anatel, ela veio essa semana impedindo uma promoção de uma das operadoras porque alegava que havia o risco de super tráfego no sistema que ia prejudicar a qualidade do serviço para o usuário. Mas essa medida não foi correta? Na minha opinião, não. Por quê? Porque a gente, primeiro, não sabe se ocorreria isso e, segundo, me parece muitas vezes que esse tipo de intervenção arbitrária impede a livre concorrência e protege outras empresas que cobram mais caro muito mais do que ajudam o livre mercado. Você vai me permitir discordar. Eu tenho celulares de 2 teles aqui, todas elas têm problemas e me parece que, na verdade, o que ocorre é algo parecido com o que ocorre com as companhias aéreas aqui. As 2 grandes não deixam que as outras utilizem outros aeroportos, não deixam que outras companhias venham para cá. Na verdade, então nós vivemos aqui o mesmo problema. Eu acho que a intervenção da Anatel, nesse caso, foi correta. O que faltou foi talvez mais rigor lá atrás, quando ela proibiu uma das teles de vender. Note exatamente. Esse é o ponto. Note que os 2 setores citados por você são setores com pouca concorrência. Quer dizer, a saída, na minha opinião, não é mais... As teles são as companhias de celulares de telefonia celular são campeãs de reclamação. Sim. Elas e os bancos. Sim, mas talvez porque hoje possa reclamar e surtir efeito. Na época da estatal, ninguém nem reclamava porque sabia que não adiantava. Agora, em relação a essa intervenção... Por exemplo, o excesso de burocracia nesse setor, por questões ambientais, muitas vezes legítimas, outras nem tanto. Eu acho que há uma ideologização muito forte na questão ambientalista hoje, mas muitas vezes a burocracia emperra e cria obstáculos que levam 6 meses para serem solucionados para, por exemplo, as empresas estarem comprando e instalando antenas. Rádio base, que a gente sabe que depende disso para ter um tráfego mais livre. Então, muitas vezes o papel do Estado, na minha opinião,
então ele é romantizado. É o que eu cito bem na introdução do livro, que é a falácia do nirvana. O que é a falácia do nirvana? É você pegar uma imperfeição real, o setor de telecomunicações merece crítica, o empresário que quer o lucro não é bonzinho e tudo mais, e contrapor a isso uma utopia, uma solução idealizada, que é um governo feito por burocratas clarividentes, oniscientes, que vão só pensar no bem comum. A gente sabe que na prática isso não acontece. Na prática, muitas vezes esse burocrata corre o risco de ser capturado por uma das operadoras, que cria barreiras para outra e por aí vai. Então, nós devemos, na hora do debate sobre esse assunto, levar em conta a realidade como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. Então, eu acho que isso é uma das mensagens mais importantes que eu trago no livro, né? Comparar a realidade imperfeita com a alternativa concreta e real que nós temos, que não é formada por seres abnegados e... Desde que você concordou que deva haver regulação, quem e como fará essa regulação? Se não o Estado. Vai ser o Estado, mas na minha opinião, que seja o mínimo possível de regulação para não haver essa captura por grandes grupos, impedindo a livre concorrência, em vez de estimular e fomentar a livre concorrência, e que seja objetiva, ou seja, minimizar o grau de arbitrariedade, porque a gente sabe que quando há leis meio difusas e arbitrárias e que depende muito da interpretação ali na hora, as empresas acabam reféns do governo. Há uma piada muito boa sobre isso, que 3 empresários foram presos e, conversando sobre o motivo da prisão, um virou e falou: fui acusado de cartel porque cobrei um preço mais alto do que o de mercado, o justo. O outro virou e falou: fui acusado de oligopólio porque fiz dumping, cobrei um preço abaixo. E o outro foi acusado de conluio também com as empresas porque cobrou o mesmo preço que as empresas. Resultado da ópera: você não tem alternativa. Se você cobrar um preço mais baixo que o justo, pela opinião do governo, o igual ao justo ou acima do justo de mercado, você vai ser acusado de qualquer coisa, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado, na minha opinião, com essa concentração de poder arbitrário na mão do governo. O que não quer dizer que seja uma total ausência de regulação. Apenas uma regulação mais simples, mais objetiva e, de preferência, descentralizada. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui, Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço. Cidadania conversou com Rodrigo Constantino, economista e escritor, sobre o tema privatizações. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Se quiser baixar uma cópia, o endereço é o mesmo: www.senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.